O IBARC é um espaço criado para discutir e aprofundar o estudo histórico-cultural do mundo bíblico. A gente sabe que, questões de fé à parte, a Bíblia é um interessantíssimo documento histórico e que lida não só com a civilização, com o povo de Israel, mas com vários outros povos, como os babilônios, os persas, gregos, egípcios, romanos. E o IBARC se propõe a trazer esses conhecimentos históricos, a relacionar a Bíblia com os fatos históricos, o que a arqueologia tem a dizer sobre isso. Aqui no IBARC nós dividimos o nosso acervo de quase 500 peças em estações, então como se cada uma fosse uma sala nova, um ambiente diferente. Então, considerando que a Bíblia é um documento histórico, ela vai muito além de um livro meramente religioso, o IBARC ele é um espaço aberto para todas as pessoas, independentemente de crenças, de doutrinas. A gente tem recebido pessoas das mais variadas idades, localidades do Brasil, pessoas de crenças diferentes, porque a Bíblia de fato é uma riqueza cultural. A arqueologia bíblica é fundamental. Primeiro porque a Bíblia não tem histórias etéreas e absolutamente fundamentadas no nada. Não, a história aconteceu. Então, quando a gente tem a condição de ver de perto, concretamente, o que foi descoberto, primeiro a gente vê como o elemento histórico é tão firme e nítido na Escritura. Depois a gente tem uma visão real, adequada de como é que era aquele lugar, o que foi encontrado, que tipo de sociedade, como é que era a economia. E essa compreensão ajuda a gente a entender com mais perfeição o texto da revelação que ensina a nossa vida e abençoa o nosso coração. Arqueologia é a palavra do dia. É possível dizer que o nascimento do IBARC começou em 2014, uma viagem para Israel com o professor Luiz Saião, e ao andar pelas terras bíblicas, pelos museus, inclusive com escavações arqueológicas, foi possível perceber a importância na compreensão da Bíblia, do seu contexto histórico-cultural, de que como se aproximar desse universo gerava uma verdadeira compreensão, era uma leitura completamente nova das Escrituras. E nesse momento, tudo aquilo que é bom a gente quer compartilhar, tudo aquilo que a gente experimenta, que a gente aprova e percebe a importância, a gente quer compartilhar com as pessoas. E ao chegar no Brasil, eu trouxe algumas peças dessa viagem, algumas maquetes, e fiz uns estudos bíblicos usando esse material, e foi impressionante perceber o nível de compreensão, de assimilação, de entendimento do texto bíblico a partir dessas poucas peças que eu trouxe dessa primeira viagem. E juntos saímos numa verdadeira caça ao tesouro pelos museus do mundo, pesquisando lojas do mundo inteiro, fabricantes do mundo inteiro e pessoas que tinham peças relacionadas ao mundo das Escrituras. Muito interessante a visita, muitas peças, muito curioso. Às vezes parece que falta tempo, queria que tivesse mais tempo para passar todo esse conhecimento aqui e fixar ele melhor. Já é a terceira visita que eu tô fazendo, gostei bastante e descobri que algumas coisas eu nem percebi na primeira, tô aprendendo só agora. Eu gostei muito da minha experiência aqui no IBARC hoje, o Thiago apresentando aí pra gente. Foi muito legal ver as peças e tudo que o Thiago mostrou, trazendo as referências bíblicas, trazendo todo o contexto, deixou de uma forma mais clara assim na mente, o conhecimento, você vê que aquilo que a gente lê é muito verdade, né? E trazer isso para uma realidade dá até mais importância quando a gente lê e a gente começa a pensar em tudo que aconteceu. Então foi muito legal a experiência, eu recomendo muito. E recomendo que todos venham visitar, não só você que é cristão, que tem aí um interesse pela Bíblia, mas também quem gosta de história para entender aí os antepassados e toda a história da humanidade. Nós vamos guiar vocês pela história bíblica, pela história da humanidade, pela arqueologia, pelos mistérios do mundo antigo. Então, para qualquer pessoa que gosta um pouquinho de história, quer se surpreender com os ensinamentos dos povos antigos, vai ser um prazer recebê-lo aqui no IBARC para um tour e para dividirmos conhecimento e aprendermos juntos. Porque aqui no IBARC é onde você embarca na história.